aqui para falar um pouco com vocês sobre um aspecto do Guia de Intervenção Humanitária do MHGAP, que são das lacunas em cuidado, de atenção psicossocial e de pessoas em situação de vulnerabilidade. O aspecto que nós vamos discutir nessa aula se refere à violência, mais especificamente à violência relacionada a questões do ambiente intrafamiliar e doméstico. E vamos falar disso num contexto das situações de epidemia e de problemas crônicos e agudos de saúde pública. Por que é importante que se fale de violência de gênero e intrafamiliar num contexto de epidemia? As situações de epidemia afetam as mulheres e homens de maneira diferente. Então é importante que, como profissionais de saúde, nós estejamos sensíveis a estas questões. E principalmente porque mulheres e meninas podem estar em maior risco de violência, tanto por parceiro íntimo como outras formas de violência doméstica e intrafamiliar. E isso tem alguns motivos, né? As mulheres são afetadas pela sobrecarga de trabalho doméstico. A maioria das mulheres ocupam trabalhos que têm a ver com informalidade, então são trabalhos sem vínculos empregatícios estáveis, sem uma remuneração estável, o que acarreta em muitas situações uma dependência financeira, seja de um parceiro, seja de outro membro da família ou do grupo social mais próximo. Além disso, é muito relevante, principalmente no contexto de uma epidemia, como o do Covid-19, que sabamos que 70% da força de trabalho da saúde e da assistência social é composto por mulheres. Então, hoje, a maioria das trabalhadoras da saúde e da assistência social são mulheres. Falando um pouco, então, da violência contra a mulher, tem algumas informações que são especialmente relevantes. 1 em cada 3 mulheres sofre violência por parceiro íntimo ao longo da vida. Então, é muito relevante, é muito frequente e muitas vezes é invisível, apesar dessa frequência. Mas é importante que a gente saiba categorizar e discriminar o que seria isso que a gente está chamando de violência intrafamiliar ou violência doméstica. É a violência que acontece dentro da casa da pessoa ou dentro da unidade doméstica dessa pessoa. E geralmente é praticada por um membro da família que vive com a vítima ou convive com ela com muita frequência, e com muita periodicidade. E aí o que a gente está denominando e chamando de agressão pode incluir abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, além de situações de negligência e de abandono. E por que a gente está trazendo, dentro de um contexto de cuidado em saúde mental e de atenção psicossocial, especificamente a violência de gênero intrafamiliar nesse contexto de epidemia? Porque sabe-se que tem inúmeros fatores relacionados ao contexto de uma crise de saúde pública que exacerbam essas situações de violência que já são muito frequentes. O isolamento social, o isolamento domiciliar, a redução da renda e a instabilidade econômica, então a falta de uma perspectiva de sobrevivência, de planos em relação a um certo tipo de planejamento econômico, podem ficar muito prejudicados numa fase dessa. O medo generalizado, então a gente vê num contexto de epidemia, pessoas com medo de adoecer, com muitas incertezas em relação ao processo de adoecimento, ao processo de contágio, de como controlar uma situação que está muito acima da capacidade de qualquer pessoa de lidar individualmente. Esses fatores que eu mencionei antes podem exacerbar conflitos familiares pré-existentes ou podem trazer novos conflitos, a coabitação, a dificuldade de divisão do trabalho doméstico dentro da casa, a dificuldade da subsistência, ter que dividir o espaço, a questão do barulho, das atividades. Então, isso tudo pode exacerbar os conflitos familiares. A gente sabe também que há um aumento do uso de álcool e de outras substâncias psicoativas por membros da família. Isso pode acontecer e pode contribuir também com as questões de violência.
Por outro lado, as famílias que já vivem situações mais crônicas de violência e que eventualmente acessam a rede de proteção social podem ter dificuldade nesse acesso por conta do distanciamento social, a dificuldade de locomoção, a mudança do perfil, né, do atendimento, o número de horas que o serviço está aberto, o perfil do número de profissionais que está disponível para atender. Então, a gente começa a ter, em contextos de epidemia, barreiras de acesso. Uma outra questão é que, em algumas situações em que haveria uma interseção da comunidade, seja os vizinhos, seja a comunidade religiosa, seja os próprios poderes paralelos ou situações dentro de certas comunidades, com o distanciamento social, com o isolamento, pode ser que essa comunidade que interferia em certas situações de violência e tinha algum tipo de vigilância e controle sobre aquilo, pode se omitir. Então, a gente tem a redução do engajamento comunitário. E, por fim, o próprio estigma da doença. Então, a gente tem situações dramáticas, como uma situação relatada na Itália, de uma profissional de saúde que foi assassinada pelo companheiro, pois ele teria dito que ela passou, né, o Covid-19 para essa pessoa. Então, o estigma de adoecer, o estigma da pessoa estar doente, o estigma em relação à possibilidade daquela pessoa ser um transmissor da doença, pode também exacerbar conflitos e situações de violência nesse núcleo familiar. E aí é importante que a gente possa tipificar e falar sobre a violência contra a mulher, né, a partir da legislação brasileira, pois muitas vezes a gente, como profissional de saúde, pensa na violência apenas na violência física, eventualmente na violência sexual. Mas existem outros tipos de violência, né, que podem estar ocorrendo no núcleo intrafamiliar. A violência psicológica, que envolve situações de opressão, de coerção, de controle, de manipulação, de desqualificação daquela pessoa. A violência física é quando envolve atos, né, de violência contra o corpo daquela pessoa, então chutes, arranhões, mordidas, socos, né, a violência que causa injúria física. A violência sexual, que envolve em situações de estupro, mas também em situações de abuso, situações em que a pessoa, né, a mulher, não é capaz de consentir. Então, muitas vezes, essa mulher ela não é agredida fisicamente, do ponto de vista de ter lesões físicas, mas ela participa de atos sexuais dos quais ela não gostaria, que ela não desejaria, e se ela não é capaz de consentir, então ela está sofrendo uma violência. Se ela não consegue ter agência, né, se ela não consegue ter autonomia sobre sua vida sexual e reprodutiva. A violência patrimonial envolve quando há uma dilapidação do patrimônio daquela pessoa, quando se usa, né, o dinheiro daquela pessoa, pega-se, faz-se dívidas no nome daquela pessoa, quando o dinheiro, né, aquela mulher que trabalha, que tem uma renda, ela pega esse dinheiro, passa para o companheiro e ela perde autonomia. Isso envolve também pessoas idosas, né, mulheres idosas que vivem com seus companheiros, com seus filhos, com seus netos, e que muitas vezes perdem a sua autonomia na gerência, na gestão do seu dinheiro, do seu patrimônio. Também pode acontecer em algumas situações quando essa mulher ela tem uma fonte de renda que envolve um trabalho, né? Então ela é uma autônoma que faz comida para fora, ela é uma camelô, ela tem, né, uma loja, e aí a violência desse parceiro envolve destruir esse patrimônio dela, seja quebrar a banquinha dela do camelô, seja destruir a loja, seja danificar os equipamentos que ela precisa usar para trabalhar. Por fim, a violência moral envolve algo que a gente discute sobre a credibilidade daquela mulher frente a um grupo, né, frente à sua comunidade. Então, envolve disseminação de difamação, de mentiras, né, que uma pessoa da família ou um companheiro podem disseminar. Pode ser dentro da própria família, pode ser dentro de uma comunidade religiosa, pode ser dentro do meio profissional que essa mulher vive. Então, isso também tem acontecido bastante, principalmente com redes sociais, com aplicativos de comunicação também, em que, em um momento que aquela pessoa decide ferir, né, essa mulher, espalha mentiras, espalha notícias, fake news, e coloca a credibilidade, a sanidade mental dessa mulher à dúvida. E aí é importante que a gente fale sobre o contexto brasileiro, né?
A violência ela é um agravo de notificação compulsória pela saúde. Tá? A mulher ela tem direito ao abortamento legal em casos de violência sexual, mesmo quando essa violência sexual é perpetuada pelo parceiro íntimo, e esse é uma lacuna de conhecimento muito frequente entre os profissionais de saúde, entre os profissionais de saúde mental. Então, uma mulher que sofre violência sexual, mesmo que essa violência sexual seja perpetuada pelo seu parceiro íntimo, ela tem direito ao abortamento legal. E essa oferta é uma medida de cuidado muito importante. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma legislação muito importante no Brasil, que trouxe bastante avanço em relação a medidas protetivas contra a mulher. E é importante, né, que os profissionais de saúde conheçam a lei e conheçam as possibilidades de aplicação dessa lei. Então, pelos parceiros íntimos, não precisa ser necessariamente uma pessoa que você esteja legalmente casada ou morando junto, né? Ela se aplica a um parceiro íntimo, mesmo que ele não more com a pessoa. Outras questões que são relevantes nesse momento que a gente está vivendo é 9% de aumento das ligações, né, para o número do 180, que é o da Rede Nacional de Proteção contra a Mulher, desde o início da epidemia do Covid-19, e a gente tem no Rio de Janeiro especificamente a Defensoria registrando um aumento de 50% nos casos de violência doméstica desde o início das medidas de isolamento social. Isso ainda está para ser estudado, mas muito do que se infere sobre essa situação tem a ver com aquilo que eu discuti previamente, que são os mecanismos desencadeantes e que exacerbam a violência intrafamiliar nesse contexto de epidemia. E aí, como profissionais de saúde, então, pode ser que a gente esteja na linha de frente de um atendimento na atenção primária à saúde, num serviço de urgência e emergência, num serviço de atenção psicossocial, e é importante que a gente esteja atento a sinais de alerta. Apesar de bastante frequente, como eu já mencionei, a violência intrafamiliar e a violência doméstica contra a mulher são muito invisibilizados. Então, há de se ter uma atenção, né, principalmente momentos de epidemia, e de ter esse cuidado para os sinais de alerta. E quais são alguns dos sinais de alerta? Comportamentos opressores e coercitivos nas consultas, então uma mulher que não consegue ter autonomia, apesar de ser uma mulher adulta, para ter voz durante a consulta, que ela não consiga participar de uma consulta sozinha, que ela seja frequentemente interrompida, que ao apresentar suas queixas e lesões, ela não tenha uma história coerente para trazer. Atraso em busca de tratamento, então pessoas que chegam já em estágios avançados, né, de lesões ou de adoecimento, isso pode envolver comportamentos violentos, coercitivos, opressores dos seus parceiros íntimos ou de membros da família que tenham proibido essa pessoa de sair, cárcere privado. Então há de se ter atenção quando essas situações chegam. Ferimentos incompatíveis com a história clínica, né? Isso é bastante frequente, tanto nas lesões de agressão física quanto de agressão sexual. Então, quando você vai construir a narrativa relacionada àquela lesão, aquele processo de adoecimento, você tem informações que não fazem sentido, que são incompatíveis com aquela história clínica, que não são compatíveis com o que você, do seu conhecimento prévio sobre aquela pessoa. Falta de autonomia na saúde sexual e reprodutiva, né, é um marcador indireto da violência sexual e envolve principalmente mulheres que têm sexo sem proteção e não têm autonomia para poder decidir sobre o uso ou não de preservativo, sobre o uso ou não de métodos contraceptivos, sobre gestações indesejadas, porque houve uma relação sexual que não foi permitida, não foi consentida, ou mulheres que não têm a capacidade de fazer uma decisão sobre a sua paridade, o número de filhos que ela deseja ter. Todos esses são marcadores e sinais de alerta que precisam ser aprofundados, discutidos e averiguados. Situações de adoecimento mental e sofrimento emocional também podem ser marcadores. Muitas vezes a questão da violência ela está em uma camada, né, que está ali escondida, não é a primeira queixa, mas uma pessoa que chega com queixa de sintomas inespecíficos, relatos de sofrimento emocional, queixas clínicas que são também incompatíveis com aquela sintomatologia, né, tudo isso há de se ter uma atenção.
O adoecimento mental, ele pode envolver várias esferas, desde diagnósticos específicos ou apenas transtornos mentais comuns, mas também é importante que se entenda se a violência faz parte desse contexto do sofrimento emocional. Outra situação importante que há de se ter atenção, principalmente em contextos de epidemia, é usar situações da pandemia como mote para manipulação e controle. Então, a gente sabe que hoje a gente tem uma redução de mobilidade e algumas dificuldades, né, no sentido de acesso aos serviços de saúde, mas ainda assim que esses contextos da pandemia sejam usados como manipulação, como controle da circulação de uma pessoa, justifiquem cárcere privado, justifiquem algo de ser, justifiquem comportamentos violentos. É importante que isso esteja no alerta, principalmente quando chega como uma queixa inespecífica. Quando a gente pensa na avaliação, né, de mulheres e meninas em situação de violência intrafamiliar ou doméstica, existem questões que a gente precisa pensar. Como acolher essa mulher, como identificar a situação de violência, como abordar o problema e quais estratégias instituir. E é então importante que a gente pense nessas situações numa abordagem que seja individual, né, suporte em saúde mental e acesso à proteção social, envolvendo cuidado em saúde sexual e reprodutiva, uma abordagem familiar na redução de danos e mediação de conflitos e uma abordagem comunitária de apoiar o engajamento de mulheres e meninas. Quando a gente fala então da abordagem em suporte individual, existe uma estratégia, né, desenvolvida pelo Mental Health Gap, de suporte da primeira linha com 5 tarefas, né, que responde a necessidades emocionais e práticas ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar que o contato com o sistema de saúde pode ser uma janela de oportunidade para salvar a vida de uma mulher que está em risco. Então, ela precisa ser valorizada e entendida como uma situação que não se pode postergar a ação e o cuidado. Envolve, então, escutar essa mulher atentamente, com empatia e sem julgar. Isso é importante porque muitas vezes essas mulheres estão envolvidas em situações crônicas de violência e ela mobiliza, né, sentimentos, sensações e pensamentos dos profissionais de saúde que envolvem frustração, irritabilidade. Então é importante que a gente consiga ter uma escuta empática, investigar as necessidades e preocupações, avaliando e respondendo às necessidades dessa mulher, emocionais, físicas, sociais e muito práticas nesse momento. A gente não está ali para fazer uma longa debriefing, né, um longo escrutínio dessa situação de violência. A gente está ali muitas vezes para investigar as necessidades, o que aquela mulher precisa naquele momento. Isso envolve muitas vezes questões práticas relacionadas ao abrigamento, relacionadas ao cuidado de crianças, ao cuidado de outras pessoas da família. Validar, mostrando que entende e acredita nela. Muitas vezes, mulheres que são vítimas de violência são invalidadas constantemente, suas histórias são questionadas e elas têm muita insegurança, se sentem um fardo para o sistema de saúde, se sentem um fardo para as suas famílias. Então, é muito importante mostrar que se entende e acredita na história dessa mulher, assegurando a ela que ela não é culpada daquela situação de violência, porque a culpa e a vergonha também são muito frequentes entre essas mulheres. Melhorar a segurança, essa parte é fundamental. Discutir um plano para protegê-la de mais danos, caso a violência ocorra novamente. A gente sabe que em situações de pandemia, em situações de isolamento social, essas situações de violência podem escalonar rapidamente, então é preciso que ela tenha um plano, que ela tenha uma rede social, que ela possa ter recursos, né, e ter algo estratégico dentro do que faz sentido na vida dela. E, por fim, que a gente possa falar um pouco sobre o apoio também de serviços, para além dos serviços apenas da saúde. Então, é importante que se apoie essas mulheres, ajudando a conectar com informações, serviços e apoio social da sua rede. A abordagem individual. Então, a gente precisa construir um plano que faça sentido para essa pessoa, que a gente possa fazer uma abordagem focada na solução de problemas,
que seja possível lidar com a ambivalência que essa mulher está sentindo durante a sua situação de violência e de sofrimento. Que a gente também possa ser realista quanto aos nossos limites e possibilidades. Então, não há de se ter falsas esperanças, que a gente possa dar para ela, prometer coisas que não sejam possíveis, práticas e concretas, né? E a buscar as fortalezas pessoais. Muitas vezes as mulheres em situação de violência se sentem muito desempoderadas, se sentem muito fragilizadas e se sentem muito sem esperança. Então há de se ter a possibilidade de construção de uma mensagem de esperança para essas mulheres e de otimismo, mas dentro de uma realidade. Abordagem das famílias. É importante investigar o contexto familiar dessa mulher quando ela chega, pois há a possibilidade de mais de uma vítima, né? Então, dentro de uma família é possível que tenham crianças, idosos, outras pessoas em situação de vulnerabilidade, e também a possibilidade de mais de um abusador, mais de um agressor. Muitas vezes a violência ela pode ser uma linguagem da família, pode ser uma construção geracional e que esteja permeando vários relacionamentos dentro daquela família. Então, muitas vezes, uma mulher chega como a ponta, né, do iceberg ou como um evento sentinela de uma violência que é sistêmica dentro de uma família. E aí o que é importante, né, principalmente quando a gente está em serviços de atenção primária, serviços de atenção psicossocial que tem uma relação com o território e com a comunidade, identificar famílias em risco, famílias que já vivem situações de violência mais crônicas, porque como eu mencionei anteriormente, as situações podem escalonar rapidamente. Precisamos ter uma abordagem para a redução de danos focada em álcool e outras drogas, pois o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas pode desencadear situações de violência, inclusive em famílias que não tinham relatos de violência prévia. Então, reduzir o acesso ao álcool, organizar esse consumo, fazer um consumo que envolva o consumo de alimentos, água. Então, organizar isso junto, fazer uma abordagem junto com as famílias sobre isso pode ser importante, pode ajudar a reduzir situações de violência. Acesso e comunicação, uma rede social de apoio, uma rede formal, que podem ser os equipamentos de proteção social, mas também a rede comunitária, né? E aí existem ferramentas, né, como a construção de ecomapas, construção de redes, né, vivas, e saber quem dentro daquela comunidade pode apoiar a família, sejam outros membros da família estendida, sejam organizações comunitárias, religiosas, equipamentos esportivos, grupos de mulheres, grupos de idosos que possam apoiar aquela família em situações críticas. E a oferta de abordagem para mediação de conflitos, quando muitas pessoas ficam confinadas, principalmente em espaços que não são adequados, espaços que não são razoáveis, né, para se viver, muitas vezes é necessário que o profissional de saúde possa ajudar nessas negociações, organização do trabalho doméstico, divisão das tarefas, divisão dos espaços, questões que envolvem a função da família, mas que pode ser que ela precise de ajuda e que essa mediação de conflitos e essa comunicação mediada por um profissional de saúde pode ajudar na redução das situações de violência. As estratégias comunitárias, né? Como eu mencionei anteriormente, a gente já vivia antes dos contextos de epidemia, né, que são hoje precipitados pelo Covid-19, a gente já vivia uma situação crônica e epidêmica de violência contra a mulher. Né? A gente tem números alarmantes de feminicídios no Brasil, e a gente precisa, além das abordagens individuais e familiares, termos estratégias comunitárias. Né? E algumas dessas estratégias precisam ser divulgar que existe aumento da violência doméstica em momentos de crise e que as vítimas têm direitos,
Buscar informação precisa e organizada da rede de proteção, isso é fundamental, porque muitas vezes o profissional ele precisa de atualizações frequentes sobre como essa rede está funcionando, se tem números novos, qual é o horário que está funcionando, porque muitas vezes uma mulher em situação de violência ela vai ter apenas uma oportunidade de buscar ajuda. E se ela buscar uma ajuda num serviço que não está funcionando, se ela ligar para um número que está desligado, ela pode perder essa janela de oportunidade de pedir socorro. Manter acesso a serviços e atendimentos de saúde sexual e reprodutiva, mesmo em contextos de epidemia, é algo que ajuda a reduzir a mortalidade materna e ajuda a reduzir os danos de violência sexual contra a mulher. Então, a mulher precisa ter acesso à contracepção de emergência, ela precisa continuar tendo acesso ao abortamento legal, e os profissionais de saúde precisam ter essas informações e precisam também agir como advogados, né, fazendo a advocacy, a defensoria, né, dos direitos das suas pacientes. Precisamos ter comunicação e educação em saúde, com salas de espera, rádios comunitários, mídias sociais, uso de recursos de gravações de áudios, né, nos aplicativos de mensagem e teleatendimento. A gente tem hoje no Brasil uma expansão das possibilidades de atendimento remoto, né, e que podem e devem ser utilizados. Né, o atendimento por telefone, por videochamada, seja feito por equipes de saúde da família, seja feito por equipes de atenção psicossocial ou por serviços especializados de teleatendimento, podem ajudar mulheres a se proteger, a proteger suas famílias e também suporte para abusadores e agressores que precisam de cuidado em saúde mental. Então, ter essa possibilidade, fazer essa oferta, organizar também possibilidades de ligação, que essa mulher possa fazer uma ligação e ter palavras-código para dizer que está numa situação alarmante. Isso pode envolver e deve envolver o plano de cuidado, né? Fazer perguntas fechadas num telefonema, de forma que a vítima possa responder sim ou não. Né? Você está segura? Você pode falar nesse momento? São todas questões que podem ajudar uma mulher a pedir ajuda e a se comunicar. Grupos, né? A gente sabe que em momentos de isolamento social, grupos presenciais ficam mais difíceis de acontecer, mas grupos virtuais, envolvendo mulheres nas tomadas de decisão, envolvendo mulheres da comunidade e líderes nas redes sociais e aplicativos, de forma que possam se comunicar, pedir socorro, dar suporte para o sofrimento mental, é muito relevante. Por fim, há de se pensar, do ponto de vista coletivo, em formas de abrigamento alternativo. A gente sabe que os abrigos hoje não são uma opção muito adequada quando a gente pensa em evitar aglomerações. No entanto, existem mulheres e existem famílias e meninas e crianças que podem estar em risco de vida iminente, que precisam ser removidas daquele ambiente. E que ter estratégias de abrigamento alternativo, sejam em hotéis, sejam em casas de apoio, sejam em equipamentos outros comunitários, são estratégias que precisam ser discutidas abertamente com gestores de saúde, com a comunidade, para que eles possam ter uma oferta estruturada, porque a possibilidade de se remover de um ambiente de violência pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. E acho que quando a gente discute, então, o cuidado, né, em saúde mental e psicossocial relacionado à violência doméstica intrafamiliar, há de se ter uma sensibilidade cultural, porque muitas vezes a linguagem e a nomenclatura da saúde não faz sentido para a pessoa em situação de violência. Se você pergunta para essa pessoa, você está vivendo uma situação de violência, ela vai dizer não. Se você perguntar, o seu marido é violento, ela vai dizer não. Mas quando você ajuda essa pessoa a destrinchar aquela situação de sofrimento e de risco de vida, ela consegue identificar de que aquilo é um problema, mesmo que ela não nomeie a violência. Então, a gente precisa usar, né, uma linguagem que seja precisa a respeito do que ela está vivendo, né? Então, que ela possa falar sobre aquilo que ela está vivendo, mas que não precisa necessariamente se prender ao rótulo ou uma classificação. Essa classificação sobre violência ela é muito relevante para o profissional de saúde, ela é muito relevante para a notificação epidemiológica, ela pode ser muito relevante para o registro em saúde, mas na comunicação com a paciente nem sempre isso é o mais importante. No momento inicial, muitas mulheres, muitas meninas e crianças têm dificuldade de nomear
que aquela situação que ela está vivendo é uma situação de violência, mas ela consegue nomear que aquela situação que ela está vivendo é uma situação de sofrimento, que ela está se sentindo insegura, que ela está com medo e que ela está se sentindo em risco. Então essas são estratégias importantes, principalmente quando você está começando a construir uma relação de vínculo e de segurança. Por fim, como eu tinha falado anteriormente, é muito importante que a equipe de saúde ela tenha os números, né, locais, loco-regionais atualizados, disponíveis, de fácil acesso. No entanto, a gente tem números hoje no Brasil que são de extensão nacional, né? O 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, e o Disque 100, que é o de Disque Direitos Humanos, que também envolve o cuidado de crianças, adolescentes e jovens em situações de violência e de violação de direitos humanos. São números que podem ser ofertados, que podem ser utilizados e que devem estar acessíveis para os profissionais. Então, por fim, eu quero agradecer à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e ao Telesaúde UERJ pela colaboração na gravação dessa aula. Espero que essa aula seja útil a todos. Obrigada.